Olá, pessoal. Estamos dando início, então, ao programa Saber Direito Responde. Bom, ao longo dessa semana, conversamos sobre execução penal. Falamos bastante sobre a Lei 7.210, de 1984, abordamos os principais temas e hoje, então, é aquele momento em que os alunos fazem perguntas e, na medida do possível, tentarei responder. Hoje, aqui, abrilhantando o programa, temos os estudantes de Direito, a Sara, o Bruno e a Aline, que vão, então, fazer as perguntas. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar todo mundo para me acompanharem nas redes sociais, procurem Jamil Chain Alves e terei o maior prazer em auxiliá-los, em fazer um bate-papo sobre execução penal ou até sobre outras questões envolvendo direito penal, processo penal, criminologia, enfim, fiquem à vontade, eu sempre posto material atualizado sobre ciências criminais, então aguardo vocês lá. Vamos então dar início com a primeira pergunta da nossa aluna Sara. Professor, se a maioria dos presos na saída temporária não voltam, por que ainda existe? A saída temporária sempre desperta polêmica. A gente viu ao longo do curso que esse instituto existe para permitir a gradual reintegração do sentenciado à sociedade. Então se permite que ele, durante 7 dias, segundo a LEP, por até 7 dias, uma semana, possa retornar para o convívio dos familiares e depois desse período ele volta para o estabelecimento penal. Então, a saída temporária dura até 7 dias e pode ser deferida por 5 vezes no ano, ou seja, 35 dias. Pois bem, muito se diz que os presos não retornam da saída temporária e assim se questiona por que ainda existe a saída temporária. Se olharmos as estatísticas, não é verdade que a maior parte dos presos não retorna. As estatísticas nacionais ficam na casa de 5% de evasão. Apenas 5% dos presos não retornam da saída temporária. E é importante observar também que a saída temporária só é deferida para presos em regime semiaberto, somente para aqueles que estão em regime semiaberto. E também é necessário que tenham cumprido já parte da pena, por exemplo, 1/6 se forem primários. Então, esse já é um lapso que provavelmente faz jus o sentenciado ao regime aberto. Então, o sentenciado que pode ter a saída temporária, na maior parte dos casos, ele já está com o pé na rua, já está em vias de receber o regime aberto. Professor, em que se trata da detração analógica? Pessoal aí prestando concurso, muita atenção para a detração analógica. Bom, a detração está no artigo 42 do Código Penal. Artigo 42 do Código Penal trata da detração. A detração é o cômputo do período que o acusado cumpriu a título de prisão cautelar. Isso é computado na pena ou na medida de segurança. Então, por exemplo, o sujeito cumpriu 3 anos de segregação cautelar. Ele ficou preso provisoriamente durante 3 anos e depois ele é condenado a 5 anos de pena. A detração, então, consiste em computar esses 3 anos. Restará ao sentenciado 2 anos a cumprir. A detração é aplicada pelo juiz da execução, nos termos do artigo 66 da LEP. Pois bem, vocês estão vendo que no exemplo que eu dei, eu tratei de prisão e prisão. Ou seja, o sujeito permaneceu preso cautelarmente e depois o juiz o condena a uma pena de prisão. Essa é a detração normal. O que é a detração analógica? É uma detração aplicada por analogia, porque ela não está expressamente prevista na lei de execução penal. Ela envolve penas de espécie diferente. Então vamos ver o seguinte exemplo. O preso, o sujeito acusado, ele permanece preso provisoriamente durante 3 anos. Preso provisoriamente durante 3 anos. E depois o juiz condena esse sujeito a 4 anos de pena, mas ele concede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Aliás, esse é um dos problemas do nosso sistema carcerário, é algo que contribui para a nossa superpopulação. Pessoas que permanecem presas provisoriamente e no final acabam recebendo uma pena alternativa. Pois bem, como funciona a detração nesse caso? Veja que são penas de espécies diferentes.
aplica-se a chamada detração analógica. O juiz vai abater desse período que ele cumpriu algo dessa pena alternativa. Se a gente pensar nas penas restritivas de direitos, algumas são mensuráveis temporalmente. Elas podem ser medidas no tempo. Por exemplo, a prestação de serviços à comunidade, a limitação de fim de semana, a proibição de frequentar lugares. Elas podem ser aplicadas por um determinado período, por exemplo, 4 anos. Então, se o sujeito foi condenado a 4 anos e já cumpriu 3 cautelarmente, restará 1 ano de prestação de serviços à comunidade. Ocorre esse abatimento. Por outro lado, algumas penas restritivas, elas não podem ser medidas temporalmente. Basta a gente pensar nas penas que envolvem valor. A prestação pecuniária, a prestação inominada, quando consiste em cesta básica. Temos também a perda de bens e valores. Como fica, nesse caso, a detração? Basta o juiz abater proporcionalmente da pena aplicada o tempo que o acusado permaneceu preso cautelarmente. Então, por exemplo, o sujeito permaneceu preso cautelarmente durante 2 anos e ele é condenado a 4 anos e o juiz substitui essa pena de 4 anos por, digamos, 2 salários mínimos de prestação pecuniária. Então, o juiz, vendo que ele já permaneceu preso 2 anos, ou seja, ele cumpriu metade da pena, fará o abatimento de metade da pena de prestação pecuniária. Então, essa é a detração analógica. Tentei fornecer uma explicação bem completa para ser mais informativa para vocês, o pessoal prestando concursos, estudantes em geral. Professor, qual o prazo máximo de duração da saída temporária? Segundo a Lei de Execução Penal, cada saída temporária pode ter até 7 dias. E é um benefício que pode ser concedido 5 vezes ao longo de 1 ano. Então, se fizermos a conta, veremos que o máximo de saídas temporárias, de tempo que alguém pode permanecer em saída temporária por ano, segundo a Lei de Execução Penal, é, no total, 35 dias. Professor, o RDD admite prorrogações? Há uma pergunta sobre o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Bom, o RDD foi incluído pela Lei 10.792 de 2003, né? É um instituto que desperta polêmica. Eu sugiro aí que você assista a nossa aula 3, onde tratamos sobre esse instituto. E a pergunta é se ele permite prorrogações. E a resposta é sim, ele permite prorrogações. O RDD tem prazo máximo de 360 dias, não são 365. E segundo a LEP, ele pode ser renovado no caso de nova falta grave. Então, se o sujeito pratica nova falta grave, talvez até enquanto cumpre o RDD, esse período pode ser renovado. Mas atenção, o prazo máximo é de 1/6 da pena aplicada. 1/6 da pena aplicada. Então, se o sujeito foi condenado a 6 anos, o prazo máximo total de duração do RDD será 1 ano. Se ele foi condenado a 12 anos, o prazo máximo será 1/6, ou seja, 2 anos. O juiz da execução penal pode conceder os benefícios de ofício? Sim, o juiz da execução pode conceder de ofício. Eu diria até que deve. Se o condenado atingiu o lapso, por exemplo, para a progressão de regime, o ideal seria que o juiz da execução, de ofício, concedesse essa progressão. Infelizmente, vemos que, na prática, em razão do excesso de serviço, os juízes acabam não conseguindo fazer esse trabalho de ofício e dependem da provocação dos advogados, dos defensores públicos. E, infelizmente, em razão da pouca estrutura e do grande volume de execuções, muitas vezes esses benefícios não são deferidos no prazo e é um dos motivos que enseja a grande população carcerária que nós temos, não é? A 4ª maior população carcerária do mundo. Na nossa experiência no litoral de São Paulo, no DECRIM, temos conseguido fazer esses benefícios de ofício. Nós mesmos controlamos os lapsos temporais e quando os sentenciados atingem esse lapso, automaticamente recebemos do presídio os documentos necessários, inclusive o atestado de conduta carcerária, abrimos vista ao promotor de justiça, que se manifesta e desde logo
deferimos o benefício, caso o sentenciado faça jus a ele. É possível ocorrer a prisão domiciliar aos presos que estejam cumprindo o regime semiaberto e fechado? A prisão domiciliar pela LEP ela é cabível apenas para os presos em regime aberto. A LEP prevê prisão domiciliar para presos em regime aberto. Por exemplo, para o preso maior de 70 anos, para aquele que tem doença grave, então por razões humanitárias se permite, para a gestante, para a condenada que tem filho menor ou deficiente físico ou mental. Lembrando que nesse caso a jurisprudência tem exigido que a condenada comprove que ela precisa mesmo cuidar dessa pessoa, desse filho menor ou deficiente físico ou mental. Essas são as hipóteses da LEP. Se analisarmos os julgados, veremos que a jurisprudência tem admitido, até em casos de regime fechado ou semiaberto, essa prisão domiciliar, por exceção, desde que, por exemplo, o preso tenha um grave problema de saúde e não tenha condições de ser tratado no estabelecimento prisional. Então, se o preso tem um grave problema de saúde e não pode ser tratado no estabelecimento prisional, tem-se deferido o regime, a prisão domiciliar. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos retornando com o programa Saber Direito Responde. Ao longo dessa semana conversamos sobre execução penal e agora tenho o prazer de responder às perguntas dos alunos sobre esse tema. Então, a nossa querida Sara, por favor, qual a pergunta? Professor, a lei de execução penal é bastante criticada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito se critica a lei de execução penal no Brasil, né? A lei 7.210 de 1984, ela é alvo de muitas críticas. Mas, na verdade, a minha opinião se alinha com a da maioria da doutrina, no sentido de que essa lei não é ruim. É claro que em alguns pontos ela pode ser aprimorada, mas o grande problema não é a lei. O grande problema é que não são efetivadas as disposições dessa lei. A LEP simplesmente não é cumprida. Aliás, esse grave problema no sistema carcerário é o que levou o Brasil a responder a vários processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos e também levou o STF a reconhecer, no tocante ao sistema carcerário, o estado de coisas inconstitucional, ou seja, uma violação generalizada aos direitos humanos dos presos. Falamos sobre isso na aula 1. Recomendo que você dê uma olhada. Quanto à multa na execução penal, caso ela não seja paga, pode ser convertida em prisão? A pena de multa pode ser convertida em prisão? Bem, até 1996 eu poderia responder afirmativamente essa pergunta. O sujeito não paga a pena de multa, essa pena é convertida em detenção. Porém, em 1996 tivemos uma mudança na legislação e a pena de multa passou a ser considerada dívida de valor. Hoje em dia, a multa é executada na vara da Fazenda Pública, como se fosse uma execução fiscal mesmo. E com isso acabou perdendo a natureza de pena, o que, em nossa visão, é equivocado. Inclusive, a multa, em sua natureza, é uma pena. Logo, o indivíduo que não paga essa multa deveria sim ter convertida essa pena em uma pena privativa de liberdade. O sujeito que recebe uma multa alternativa, por exemplo, e não a paga, deveria ter essa pena convertida numa pena privativa de liberdade. Afinal de contas, ela foi aplicada como uma sanção penal. Ela não perde essa natureza em sua essência. Porém, a legislação brasileira fez essa modificação e hoje é executada na vara da Fazenda Pública. Por sinal, é bom observar que as procuradorias normalmente têm portarias com um valor mínimo para a execução da pena de multa. Porque quando o valor é muito baixo, eles não ajuizam a execução fiscal. E as penas de multa penais, né, a multa penal, acaba geralmente tendo valores pequenos. Então, o juiz faz a comunicação para que haja a execução dessa pena, porém, as procuradorias muitas vezes não a executam. E o que temos é a completa impunidade. Quais são os tipos de competência do juízo da execução? Esse é um ponto que nós trabalhamos na aula 2, sobre a competência do juiz da execução criminal. E lá nós vimos que o juiz da execução criminal,
ele tem competência jurisdicional e também competência administrativa. Então, quando o juiz da execução defere um benefício ou concede a remissão ou regressão de regime, tudo isso é o juiz atuando na sua competência jurisdicional. Por outro lado, o juiz da execução ele tem também a competência administrativa. Por exemplo, quando instala o conselho da comunidade, quando ele inspeciona um presídio para ver se estão sendo seguidas as regras, tudo isso é o juiz atuando na sua competência administrativa. E sobre a teoria geral do processo, o que você tem a dizer? Eu falei por cima sobre esse tema na nossa primeira aula, Teoria Geral do Processo. Na verdade, desenvolveu-se essa teoria, né, segundo a qual haveria elementos em comum entre o processo civil, o processo penal, enfim, poderíamos falar numa teoria geral do processo. Infelizmente, eu acho que isso só serviu para piorar o processo penal. O processo penal acabou não tendo a devida atenção, os institutos próprios do processo penal acabaram não sendo tratados da forma como deveriam e muitas vezes busca-se uma homogeneidade entre os institutos do processo penal e do processo civil, quando isso não existe. O processo civil, muitas vezes, cuida de interesses disponíveis. Já o processo penal, ele lida com a liberdade, é indisponível. Apenas isso já serve para mostrar que eles são totalmente diferentes. E a partir dessa noção de disponibilidade e indisponibilidade, uma série de institutos tem que ser tratados de forma diversa. Se a gente vê também, o processo penal, ele é necessário para a aplicação da pena. O processo penal é necessário à aplicação da pena. Então, o processo penal e o direito penal, eles se ligam. Existe entre eles uma união indissolúvel, a qual eu somo o direito de execução penal e a criminologia, formando as ciências criminais. Então, parece-me que o processo penal muito mais se alinha ao direito penal, e ele deveria ter aí um estudo próprio, destacado totalmente do processo civil, do que estudar teoria geral do processo, aprendendo o processo penal e processo civil conjuntamente, como se fossem a mesma coisa. Caso o indivíduo tenha cometido crime em comarcas distintas e condenado em ambas, como que funciona o cálculo da pena? A gente viu na aula 2 a respeito da soma e unificação de penas. A gente viu que o juiz da execução ele faz a soma e unificação de penas. Está lá no artigo 66 da Lei de Execução Penal. Então, como funciona? Vamos imaginar que o sujeito ele responde a um processo na comarca A e lá ele acaba sendo condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. E ele responde a outro processo numa comarca B. E nessa comarca B, ele acaba recebendo uma outra pena, vamos supor, 4 anos em regime aberto. Quando essas condenações chegarem para o juiz da execução, ele vai ter que fazer a soma ou a unificação. E qual é a diferença? A soma é aplicada para os casos de concurso material e o concurso formal impróprio. Então, concurso material e o concurso formal impróprio, haverá a soma de penas. Por outro lado, se estivermos falando do concurso formal próprio ou do crime continuado, haverá a unificação de penas. No primeiro caso, soma-se as penas, ou seja, é a acumulação material, e no segundo caso, do concurso formal e do continuado, haverá então a exasperação. O juiz utilizará a pena do crime mais grave e a elevará, conforme as regras do artigo 70 e 71 do Código Penal. Professor, o que é a sustação cautelar de regime? Essa sustação cautelar de regime é bem conhecida por quem atua na execução criminal. Por vezes, o preso comete uma falta, o sentenciado comete uma falta. Vamos imaginar que o sentenciado em regime semiaberto fuja. Ele foge e acaba sendo recapturado. O diretor do estabelecimento, então, instaurará um procedimento administrativo disciplinar para averiguação dessa falta. É possível que o diretor comunique esse fato ao juiz da execução criminal e o juiz da execução criminal suste cautelarmente esse regime fechado, o que significa que o preso será mantido durante a apuração dessa falta no regime fechado.
Esse Instituto da Sustação Cautelar de Regime é bastante conhecido por quem milita na área de execução penal. Bom, pessoal, estamos encerrando o programa Saber Direito Responde. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos, da Sara, do Bruno, da Aline. Gostaria de agradecer também a audiência de todos. Ao longo da semana, tratamos da execução penal, a Lei 7.210 de 1984. Fica, então, os meus agradecimentos pela audiência e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br.